Você já se sentiu no seu limite? Como se a vida fosse uma marreta e você um metal? Recebendo um golpe atrás do outro? Você se esforça, repete mantras de autoajuda, tenta ser resiliente, mas no silêncio da noite, quando ninguém está olhando, o peso do mundo parece esmagador. A cultura moderna nos vende uma ideia de força que, na verdade, é uma armadilha. Ela nos diz: aguente firme, seja forte, você consegue sozinho. Mas o segredo para se tornar verdadeiramente inabalável não está em suportar a pressão, mas em se render a um poder maior. Fique comigo nos próximos minutos. Eu vou te revelar um princípio bíblico transformador que desconstrói tudo o que você aprendeu sobre perseverança. Não estou falando de clichês ou de pensamento positivo. Estou falando de uma força que não se origina em você, mas que pode fluir através de você, transformando as chamas que ameaçam te consumir no exato instrumento da sua vitória. Este é o segredo para ser forjado e não quebrado pelas provações da vida. Vamos ser brutalmente honestos. O mundo aplaude o herói solitário, aquele que cerra os dentes e supera tudo, na base da pura força de vontade. A resiliência se tornou sinônimo de autossuficiência. Há um problema fatal nesta lógica. Ela depende de um recurso limitado, a sua força. Mas a sua força se esgota, sua energia acaba, sua motivação falha. Quando você constrói sua capacidade de resistir às tempestades sobre o alicerce do eu, você está, inevitavelmente, construindo sobre a areia. Uma hora, a tempestade se intensifica e a estrutura desmorona. É aqui que a sabedoria bíblica vira o jogo. Ela nos apresenta uma revolução. A verdadeira resiliência, a força que é genuinamente inabalável, não brota da nossa tenacidade, mas floresce da nossa confiança em Deus e na sua soberania. Pense nisso. O que é mais forte? Uma barragem de concreto que tenta conter a fúria de um rio com sua própria estrutura, sempre sob o risco de romper? Ou uma turbina hidrelétrica que se posiciona de forma inteligente para que toda a força avassaladora do rio passe por ela e seja convertida em energia? A resiliência do mundo é a barragem. A resiliência bíblica é a turbina. Ela não nega a força da correnteza, os problemas, mas se alinha a uma fonte de poder infinita, Deus, para transformar a adversidade em propósito e força. A proposta bíblica não é aguente firme por conta própria. É desconstruir essa ideia de que você precisa dar conta de tudo e reconstruir sua vida sobre a rocha, entendendo que a força para se levantar, dia após dia, não é sua. Ela vem de uma fonte divina e inesgotável. A primeira grande mudança acontece quando entendemos o porquê. Porque Deus, sendo bom, permite as dificuldades. Nossa reação inicial é enxergar a provação como um erro, uma punição ou, pior, um sinal de abandono. Mas a Bíblia nos dá lentes novas para enxergar o fogo. O apóstolo Tiago escreve algo chocante em sua carta, no capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria
o passar por provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficientes. Notou a audácia de Tiago? Em encontrar alegria na provação. Não uma alegria masoquista pela dor, mas uma alegria que vem do entendimento do propósito. A provação não é um ponto final, é um processo de forja. O fogo do ferreiro não existe para destruir o aço, mas para purificá-lo, para queimar as impurezas e torná-lo forte, o suficiente para se tornar uma espada. Sob a ótica de Deus, as suas lutas são essa fornalha. Elas têm um propósito claro, como Paulo nos lembra em Romanos 5, versículos de 3 a 5. Nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Cada desafio enfrentado com os olhos em Deus está construindo em você um caráter que a vida fácil jamais construiria. E mais importante, a provação nos arranca a ilusão de controle e nos força a uma dependência mais profunda e real dele. É no vale da incerteza que nossa fé deixa de ser uma teoria e se torna uma única realidade. A dificuldade que você enfrenta hoje não é o fim da sua história. É o ateliê de Deus e Ele é o nosso mestre artesão. Neste ponto, você pode estar pensando, ok, então a solução é apenas orar e esperar passivamente. De forma alguma. A confiança em Deus não é um convite à inércia, é o combustível para a ação mais disciplinada e focada que existe. É aqui que a sabedoria prática do livro de Provérbios se torna nosso guia. Provérbios é o elo entre a fé e a ação. Ele nos mostra que a perseverança é uma fé que trabalha, que planeja e que não se entrega à preguiça ou ao desânimo. Vejamos 3 pilares práticos para construir essa perseverança ativa. Pilar 1. A direção intencional. Provérbios 3, versículos 5 e 6 nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isto significa que nossa ação não é desesperada, é direcionada. Antes de agir, consultamos o guia, oração, leitura da palavra e o conselho de pessoas sábias não são opcionais, são o nosso GPS. A perseverança é inteligente e começa com a direção de Deus. Pilar 2. O foco inabalável. Provérbios 4, versículos de 25 a 27. Ordena: os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Uma vez que temos a direção, o mundo tentará nos desviar com distrações, dúvidas e desânimo. A perseverança exige a disciplina de manter os olhos no alvo, na promessa de Deus, e não nas ondas da circunstância. É um não diário às distrações e um sim ao propósito. Pilar 3. A entrega planejada. E aqui está a síntese perfeita, em Provérbios 16, versículo 3.
Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. A palavra hebraica para confia aqui é galal, que significa literalmente rolar para cima de. A imagem é a de que você empurra um fardo pesado e insuportável para cima de ombros com muito mais força e mais fortes. Você faz a sua parte com excelência. Você planeja, estuda, trabalha, se prepara às tuas obras. Mas o resultado, o sucesso, a preocupação com o futuro, você rola para Deus. Isto é libertador. Você é chamado para ser fiel no processo, não para garantir o resultado. Trabalhe como se tudo dependesse de você, mas confie como se tudo dependesse de Deus. Como podemos trazer tudo isso para a nossa vida diária? Aqui está um guia prático, um treinamento para fortalecer o músculo da sua fé. Primeiro, calibre sua perspectiva ao amanhecer. A primeira voz que você ouve pela manhã determina o tom do seu dia. Antes de pegar o celular, antes de se conectar com o caos do mundo, se conecte com a palavra de Deus. Pegue uma passagem como Tiago 1, leia-a e pergunte: Senhor, como essa verdade se aplica à minha vida hoje? Ancore sua mente na verdade, antes que a maré da ansiedade suba. Segundo, pratique a oração de transferência. Transforme suas orações. Em vez de uma mera lista de desejos, pratique a oração do rolar para cima. Seja específico. Diga: Deus, eu fiz a minha parte para aquela entrevista de emprego. Preparei-me o melhor que pude. Agora eu rolo o resultado, a decisão do entrevistador e a minha ansiedade para ti. Eu confio no teu plano, seja ele qual for. Essa atitude desarma o poder da preocupação. Terceiro, construa um memorial de fidelidade. Nossa memória é traiçoeira. Esquecemos rapidamente das vitórias passadas. Mantenha um diário, um caderno da gratidão e anote todas as vezes que Deus foi fiel, que Ele proveu, que Ele te sustentou. Quando a próxima crise chegar e a dúvida bater, abra esse memorial. Relembre as provas concretas da fidelidade de Deus no seu passado. Isto constrói uma fé robusta para o futuro. Quarto, abrace a comunidade da forja. O ferreiro não trabalha isolado. Ele precisa do ambiente certo e das ferramentas corretas. É o que Provérbios 27, versículo 17 nos ensina. Como o ferro, com o ferro se afia. Assim o homem afia o seu companheiro. Isto não é um convite para expor suas fraquezas, mas um princípio de sabedoria estratégica. A perseverança se fortalece na companhia certa. Aproxime-se de pessoas mais sábias, que já trilharam caminhos que você está começando, e absorva o conhecimento delas. Una-se àqueles que estão imbuídos do mesmo propósito, cuja fé e determinação inspiram e fortalecem a sua. A forja da vida, a comunidade correta, não é um ombro amigo para lamentações, mas uma bigorna que afia seu foco, refina seu caráter e multiplica sua força. Agora chegamos ao algo mais. O segredo que, quando compreendido, muda tudo. É o que diferencia a perseverança cristã de qualquer outra forma de resiliência. Falamos sobre confiar, agir, ter perspectiva. Mas, e quando você falha nisso tudo? E quando
Apesar de saber tudo isso, você duvida, você reclama, você se afoga no medo por um dia, uma semana. A mentalidade da autoajuda te condena nesse ponto. Você falhou? Tente de novo, com mais força. É uma busca incessante pela performance perfeita. Mas a verdade está no Evangelho. A sua perseverança não se sustenta na perfeição da sua fé, mas na perfeição do alvo da sua fé, Jesus Cristo. Lembre-se de Pedro andando sobre as águas. Ele começou bem, focado em Jesus. Mas então, ele olhou para as ondas, para a tempestade, para as suas circunstâncias, e ele começou a afundar. Sua fé vacilou, sua força acabou. Qual foi a reação de Jesus? Ele gritou: seja mais forte, Pedro, aguente firme? Não. O texto diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. O segredo supremo para se tornar inabalável é entender que a sua jornada terá momentos em que você vai afundar. Você vai tirar os olhos de Jesus. E nesse exato momento, sua salvação não está em bater os braços com mais força, está em clamar como Pedro: Senhor, salva-me. O que nos torna inabaláveis não é a nossa capacidade de nos segurarmos em Deus, mas a certeza inegociável de que Ele nos segura. Mesmo quando nossa mão enfraquece e escorrega, a mão dele permanece firme, nos segurando. Isto tira de nós o peso esmagador pela performance e o substitui pela paz da dependência. Você não precisa ser perfeito, você só precisa pertencer àquele que é. O mundo te diz para ser uma rocha. Deus te convida a construir sua vida sobre a rocha. O mundo te diz para aguentar o calor do fogo. Deus te diz que Ele é o Senhor do fogo, usando cada chama para te refinar, te purificar e te moldar à imagem do seu Filho. A provação que você enfrenta não é um sinal do abandono de Deus, é a evidência do seu trabalho artesanal em você. Você não está sendo punido, você está sendo forjado. Da próxima vez que a martelada da vida vier, lembre-se, a sua força não está em cerrar os punhos, mas em abrir as mãos em rendição àquele que tem o controle de todas as coisas. Lembre-se do propósito, haja com disciplina e confie na graça, que te sustenta mesmo quando você cai. Você foi criado para ser inabalável, não pela força, mas pelo poder infinito que te habita e te segura. Se essa mensagem ressoou em seu coração, convido você a fazer parte da nossa comunidade. Primeiro, deixe um comentário abaixo, partilhando uma forma como Deus já te forjou, através de uma provação. Seu testemunho pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. Segundo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações, pois nossa jornada para desvendar os tesouros da sabedoria bíblica está apenas começando. Lembre-se, você não está sozinho na fornalha da vida. Deus, o mestre artesão, está com você.